E o pastor Guerra vai falar um pouco sobre essa questão, a descarga que à noite, muitas vezes, a nossa mente faz a respeito de tudo que foi, muitas vezes, armazenado durante o dia. E muitas vezes tem sonhos que não tem nada a ver com isso. Então, não vá atrás desses livros, eles estão cheios de misticismo, estão muito relacionados à nova era, sabe, a zodíaco, Sim. e isso não tem nada a ver de Deus, tá bom? Isso é só para deixar a gente bitolada, porque na época eu fiquei assim, tudo que eu sonhava, eu pensava que tinha alguma coisa a ver, né? Aí começa a arrumar símbolo para tudo, né? E sonho não é símbolo. Não é símbolo. A gente tem que colocar isso que não é. Alguns sonhos não são espirituais, né, pastor? Eles são secular. Tá? Nós sonhamos 1 hora por noite, todos nós. Tá? Isso não, mesmo que a pessoa lembre ou não lembre, ela sonha 1 hora por noite. Essa 1 hora, ela vem para aliviar a gente das cargas que nós tivemos durante o dia. Mas muitas vezes eu posso ter passado por uma situação difícil e a mente da gente, ela quer dar aquele resultado para a gente à noite. Ou talvez dar o alívio, ou então trazer um peso em cima daquela questão que a gente passou. E como que ela vai fazer? Ela vai usar muitas vezes personagens que estão na nossa mente, que não tem nada a ver com aquela situação, para nos ajudar. Você entendeu? Ou muitas vezes vai satisfazer o desejo da pessoa, que ela teve vontade de ter aquilo. Por exemplo, você passou por um lugar, você teve vontade de comer uma fruta. E você não comeu. Aí de noite você sonha que você comeu a fruta, entendeu? Esse é secular. Ele é normal, a pessoa tem esse sonho porque a mente vai trazer. Compensação da mente, né? É, compensação da mente. Agora, tem hora que a pessoa fala assim, eu não entendo. Sonha, por exemplo, com um lugar que ela nunca viu. Eu sempre explico para a pessoa, por exemplo, você está numa janela de um ônibus. Você está pensando, você está ali sentado, você está pensando no seu neném. Né? Está ali, concentrado nele. Mas você passa ali e você vê uma loja. Você viu, seus olhos viram. Sua mente filmou aquilo, captou aquilo. Mas você não concentrou naquilo. Você está concentrado no neném. De noite você vai sonhar com aquilo ali que você viu. Sim. Aí você fala assim, gente, mas eu nunca vi isso. Viu. Você puxou para a mente. Aí o inconsciente, ele não vai ficar com isso. Ele vai jogar isso para fora. Aí muitas vezes as pessoas, eu sonho. Aí que vem a questão do místico. Então é bom sonhar, né? É bom sonhar. Aí que vem a questão do místico. Aí chega para uma pessoa e fala assim, não, você já passou por isso no passado, aí você sempre entendeu? arruma alguma coisinha, você já viveu isso e tal. Não tem nada disso. Você entendeu? Mas é um foco que vem para a mente e como uma máquina, ela dá um flash e você não vê e aquilo ali é captado. Aí a pessoa sonha. Né? E o outro de comida, né? A pessoa enche a barriga, né? Aí tem pesadelo à noite. Feijoada e tal, aí tem pesadelo. Isso aí é normal. E é interessante a gente ver que, por exemplo, eu tenho discernimento, eu já pedi muito isso a Deus também, eu tenho discernimento de saber quando o sonho é espiritual e quando não é. E às vezes sonhos que parecem ser, mas eu sei que não são sonhos espirituais. Então seria legal também você pedir esse discernimento a Deus. Olha, quando for algo que Deus quer me falar, Senhor, me dê esse discernimento para saber que esse sonho é espiritual. Se eu não entender na hora, eu vou orar e Deus vai me revelar, Deus vai me confirmar. Ou simplesmente você faça uma oração, sonhou com alguma coisa ruim, ore por aquela pessoa, ore pela sua vida, pela sua família, enfim, né? A gente pode pedir essa sabedoria, esse discernimento a Deus. Ligou uma telespectadora aqui, eu queria passar para o pastor Rogerinho. Ela é de Teresópolis, Leda de Teresópolis. Ela mandou uma pergunta, na verdade ela contou uma situação, um sonho que ela teve e ela queria ajuda, né? Ela queria uma interpretação. Eu não sei se funciona dessa forma, né, pastor? A gente acabou de falar aqui que não é bem assim, interpretar sonhos, como, né, os pastores têm essa capacidade de interpretações, mas vamos ver se eles podem te ajudar de alguma forma. Ela sonhou que ela estava andando por uma avenida e de repente ela entrou numa construtora, numa corretora, não é isso? Ela entrou numa corretora e viu ali algumas estátuas. E de repente essas estátuas começaram a persegui-la, daí ela saiu da loja correndo e seguiu correndo na avenida e avistou uma montanha, então ela foi escalar essa montanha para fugir dessas estátuas que perseguiam e ela não conseguia chegar nunca no topo dessa montanha. E ao ver dela, essas estátuas poderiam representar demônios. O que vocês acham? Corretora de quê? Sabe o que é? Corretora de corretora imóveis, de corretora quê? de seguros, corretora produção, de se puder. É uma corretora de quê?
Possivelmente uma corretora de veículos. Ela não especificou, mas possivelmente. Concessionária? Uma concessionária. Mas tudo bem. Possivelmente. Depois, Possivelmente. Olha, antes de responder a pergunta da Lida, né? Isso, Lida. Eu quero chamar a atenção para o sonho quando ele tem um significado espiritual ou profético. Se o sonho ele tem um fundo profético, significa que Deus está querendo nos comunicar. Sim. Tem um propósito, Tem um propósito. Deus tem sempre um propósito. Então, o Espírito, ele vai nos comunicar e nos comunica, sim, muitas vezes, e temos revelações através de sonhos, mas aquilo que pode ser um símbolo que tenha um significado para uma pessoa, não necessariamente tem o mesmo significado para outra pessoa. Exatamente. Então, como vem de Deus, ele tem uma origem no Espírito Santo, o Espírito ele vai te comunicar numa linguagem que você vai ter condição de entender. Sim. Ou providenciar um intérprete. É como falar em línguas estranhas. Sim. Então, o sonho sendo um sonho profético, se ele vem com uns símbolos para você, não significa que aqueles símbolos vão dizer a mesma coisa quando uma outra pessoa tiver um sonho profético. Porque aí cada um vai ter uma experiência e uma vivência em relação àquilo que o Espírito quer falar. Sim, né? É específico. Então, né? Tem coisas que são, poderíamos chamar, acontece na maioria dos casos? Sim, pode ser. Né? Algumas coisas elas aparecem, por exemplo, no caso do sonho da Leda, subindo um monte. Sim. Né? Então nós podemos entender que essa subida ao monte ela pode ser, por exemplo, que ela está caminhando para um lugar alto, um lugar de maior intimidade com Deus. Sim. Né? Um lugar onde ela vai acessar com mais facilidade aquilo que Deus tem para a vida dela. O fato dela ter dificuldade para subir, para chegar lá, significa, eu não estou falando que pode significar que ela está tendo dificuldade em acessar esses lugares altos em Deus. Como ela é de Teresópolis, Teresópolis é um dos lugares altos em Deus. Exatamente. Né? Então já é, espiritualmente falando, uma fortaleza. Então, Teresópolis já tem essa característica. E as imagens. Né? As estátuas. Né? Personagem que ela criou. Pode ser personagens que ela criou Que ela criou na vida dela. e que estão hoje caminhando atrás dela. Ela está vivendo e precisa se desvencilhar disso. Como também, no caso de acessar esses lugares altos de Deus, pode inclusive ser ídolos que ela precisa deixar para trás para que ela consiga subir e alcançar esses lugares altos. Principalmente a identidade dela. Né? Exatamente. Olha, então Deus está revelando, tem um propósito. Né? Tem um propósito. São fantasma que ela criou, né? Ela mesma criou isso. E os Personagens. personagens que ela criou, eles estão o quê? E muitas vezes ela faz com que eles viram verdades na vida dela. Por isso que eles saíram andando. Eles se tornaram verdades na vida dela. São Tem hora que personagens, no caso, que ela incorpora. Isso. criou Pra ela. na mente dela. Sim. Então eles estão criando o quê? Eles estão vindo e, como diz o Rogerinho, ela está chegando ao monte, né? Sim. Essa parte aí, né? Tranquilo. E eles não querem que ela chegue, que ela suba. Estão tentando impedi-la. Impedir. Então, na verdade, é um Só alerta a ela. pode livrar. O que é interessante é isso, que Deus não fica brincando de te dar sonhos, né? Sempre tem um propósito. E se você não entende na hora, que você ore e peça ao Espírito Santo. Porque antigamente, né, na época
do Velho Testamento, alguns reis tinham sonhos e chamavam os profetas para interpretar. E a gente tem o Espírito Santo. Hoje, não que um profeta não pode ser usado na sua vida, claro que pode. Deus é multiforme, ele é usado, ele fala de várias maneiras, da maneira que ele quer, que ele entende que é o certo, né? Mas nós temos o Espírito Santo que nos ajuda a discernir. Né? Por isso que nós trouxemos esse tema, Luciana, para justamente desmistificar essa questão, principalmente de sonho, no sentido de que as pessoas, elas têm buscado aquelas coisas tão fáceis, principalmente, como você falou, o livro, que já tem horóscopo. Muitos cristãos estão buscando isso, né? Então entra na internet lá, vê o que significa sonhou com mato, sonhou com, sabe, praia, aí fica pensando umas besteiras, achando que água significa isso, influência de Iemanjá, que não sei mais o que, até pode até ser, mas na realidade a gente tem que buscar a direção de Deus mesmo sobre isso, né? Para não entrar nesse campo aí. E muitas vezes tem muita gente seguindo algumas orientações que não tem nada a ver com Deus. Sim. São coisas místicas mesmo, relacionadas com ações relacionadas com Nova Era e outras coisas. E vem com as coisas, né? Outro dia uma senhora falou comigo, eu saí com dente podre, será que a minha vida está podre? Você entendeu? Aí a pessoa viajou bem na maionese, né? A pessoa já, né? Mas tem pessoas que faz essas interpretações e leva a pessoa ao terror, né? Sim. Só traz trem ruim para a pessoa, entendeu? Ela começa só a sonhar coisa ruim. Aí a pessoa vem contra, a pessoa joga aquele lixo em cima da pessoa, né? Dá aquele terror, e a pessoa fica desorientada. Pessoas que sonham com o cemitério, acham que vai morrer. E aí, ou sonha que alguém morreu. Aí são as coisas assim, tem gente que vive apavorado. Agora, os sonhos podem representar também nossos medos? Por exemplo, eu já sonhei, eu acho que todo mundo já sonhou com algum ente querido que se foi, né? Sim. Eu sonho muito, às vezes meu irmão faleceu, meu pai, minha mãe, e a gente acorda apreensivo, com aquele medo de perder a pessoa. Talvez possa ser a representação de um medo? De sonhar com alguém que já morreu? Não, sonhar que um ente que querido alguém que morreu, está vivo, que vai morrer. Medo. Está relacionado a medo, né? Está relacionado à insegurança, está relacionado muitas vezes à ansiedade com a vida. E aí a tendência de sonhar com a morte. E a dependência emocional. E o pessimismo também, né? Pessimismo, dependência emocional, a pessoa muito ligada a alguém. E aí então vem aquele medo de se perder aquela pessoa, né? Então está relacionado a medo normalmente. Agora, pessoas que sonham, tem o terror noturno, não sei se seria essa palavra, pessoas que não têm um sono tranquilo, que sempre têm um sono atribulado. Eu conheço, por exemplo, uma pessoa que pode estar dormindo profundamente e ela tem que ter uma frestinha de luz. Se aquela luz se apaga, a pessoa acorda com um terror muito grande, gritando, e depois não se lembra disso. O que pode representar essa situação? Isso é terror noturno, né? Isso já é investimento do inimigo mesmo. Isso já está na alma, porque nós dormimos, os nossos sentidos continuam. Você sente o cheiro, por exemplo, quando queima alguma coisa, você pode estar dormindo, você sente o cheiro de fumaça. Você não se lembra, mas você sente. Mas você sente e costuma te acordar o cheiro. Ele costuma te acordar, você acorda com cheiro. Por exemplo, se estiver pegando fogo, você sente o calor, aí você acorda com aquele calor, entendeu? Então a sua alma, ela só está lenta, né? Ela vai diminuir as batidas cardíacas, mas você está normal ali. Você está dormindo, mas está normal. Você não vira na cama, não, né? Tem gente que é sonâmbulo e tudo. Então, assim, a pessoa, a alma dela está toda atribulada. Então ela vai dormir e ela vai ter esse impacto no sonho. Isso vai ter. Tem muita gente que acorda assim num cansaço. Sim. Você entendeu? Acorda num cansaço, com olheira. Parece que correu tudo. A noite inteira. Entendeu? E não lembra, mas ele teve a guerra a noite inteira. A noite toda. Com sonhos. E são esse tipo de sonho. Então o que vai acontecer? Muita gente tem medo até de dormir no escuro. Não dorme sozinho. E o medo de escuro, nesse caso, representa alguma coisa específica? Representa. Representa. Com certeza. Aí um trauma que a pessoa tem. Tem que buscar, descobrir aonde está essa raiz e ministrar uma cura. Aí o problema é o trauma, ou o acontecido